Amém, meus amados irmãos? Trazendo mais um conteúdo aqui, ó. Ele levou vários tiros, Deus libertou ele, transformou hoje ele prega a palavra do Senhor. Vamos ver o testemunho dele aí. Espero que vocês venham ser edificados. Peço para vocês aí estar se inscrevendo no canal, comentando, deixando o like, compartilhando. E vamos pro conteúdo aqui, que vocês venham ser edificados. Eu estava na favela, uma certa feita, a maior favela que tinha em São Paulo, na Vila Maria. E os caras estavam ali, jogando conversa fora, alisando arma. E tinha dois assim perto de mim, falando assim, ó: então, meu, é aquela fita lá e tal, nós vamos para levantar ou não vamos? Então, primeiro nós temos que ir lá na dona lá, buscar um passe protetor e pá. Aí a gente, levanta a fita. Mas vamos levar o pivete com nós, eu estava junto. Vamos levar o pivete com nós. Chegamos naquela casa, deparamos com uma mulher toda vestida de branco, com vários colares no pescoço. Esta, com olhar sagaz, mediu-me de alto a baixo e disse: esse menino tem um espírito de luz muito forte, é um orixá. Se faz necessário ele fazer um pacto de sangue. Diante de tais palavras persuasivas e traiçoeiras, conhecimento algum tinha eu de Deus. Me colocaram numa roda de pólvora e começaram a tocar lá aqueles atabaques lá, aquelas fumaças de incenso. E aquela senhora me ensinou umas palavras feias, esquisitas, e que era para mim ficar citando sem parar. E ela também, ela ficava rodopiando assim, enquanto a batucada lá, e citando umas palavras esquisitas, e apontando assim para minha cabeça, só pela minha cabeça. Passou, creio que fração de uns 4, 5, até 8 minutos mais ou menos, não deu para computar direito. Do lado direito, abriu-se uma porta, um rapaz de branco, descalço, com uma cabeça de bode na mão, creio que tinham acabado de sacrificar o animal. Ele entrou, ela pegou aquela cabeça de bode, começou a salpicar na minha cabeça e citando aquelas miseráveis palavras. A partir daquele momento, aonde eu entrava ninguém me via. Entrava numa residência para roubar, com pessoas dentro ou não, era a mesma coisa. O comércio, independente de épocas de festa, movimento, eu encostava perto do caixa, o caixa cruzava os braços, a fila ficava desapercebida, um olhando para o outro, olhando para outras coisas. Era um sinal que era para abrir a gaveta, para jogar na tiracolo. Um dia eu estava entrando, antigamente aqui em São Paulo, a polícia, a guarda civil, era do juizado de menor, aqueles de farda azul marinho, não sei se ainda é. E o Afanásio, não tinha Afanásio, era a Patrulha Bandeirantes, os repórteres policiais, e o Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco. Cara, quando eu estava entrando no estabelecimento, ocasionalmente o juizado circulando naquela área, eles me viram, e eu também os vi. Aí eu embirosquei para dentro, citando aquelas palavras. Aí eles entraram e falaram: aí, cadê aquele menino que entrou aqui dentro? Não, o proprietário, né, ficou em papos de aranha. Não vi ninguém aqui. Não, você escondeu o pivete? Não, baixa as armas aí, pode entrar. Não estão me vendo? Não estão me vendo? E com 13 anos já estava comandando uma quadrilha de delinquente juvenil. E foi com essa idade que, após discutir longamente com um parceiro, ali em frente à Galeria Metrópolis, eu desferi-lhe 2 tiros. Tem a São Luís, tem o jornal Estadão, lá daquele lado lá, o Jardim da Biblioteca e a Galeria Metrópolis, que vocês sabem, vocês moram aqui, né? Aí me veio aquele peso de consciência, e eu quis retroceder, não vou continuar. A hora que eu dei 3 passos atrás, eu senti uma mão grande, eu já era pequenininho, aquela mão me barrou assim nas costas, e a minha pele ficou assim, tipo pururuca, mas ficou bem grossa, arrepiada, e uma voz maligna falando no meu ouvido: se você parar agora eu te bato. Eu olhei à direita, à esquerda, na minha retaguarda, não vi ninguém, eu só escutava, dava a impressão que o chão sumiu debaixo dos meus pés. Esquisito eu querer explicar isso. Aí que eu fui perceber que eu não havia feito o pacto de sangue com o espírito de luz. Ora, senhores, espírito de luz não ia querer nada com sangue meu, nem tampouco me levar a tentar contra a vida de quem é quem, para matar quem. Outros sim. Espírito de luz não vem de baixo, ele vem de cima. Espírito Santo de Deus, é Ele quem tira toda a treva, toda a complicação das nossas vidas. Ele não precisa de vela, não precisa de copinho d'água. É Ele que dá a nos descedentar da palavra.
A minha vida foi se degringolando de mal a pior. Com 18 anos, porque muitas vezes a gente combinava, quando parceiros iam presos, para buscar na delegacia, aí fulano foi preso e tá, e aí vamos pôr um advogado, e tá aqui advogado, meu, tá com medo, meu? Falei, que medo, meu, vamos lá, entrar na delegacia de madrugada e pegar delegado, soldado, quem vir pela frente, carcereiro, entrar lá para dentro da carceragem. Fulano, cadê você? Quem é? Não te interessa, viemos te buscar, põe a mão para fora. Põe a mão para fora, tirava ele, colocava os polícias lá. Mesma coisa para sumariar. Quando ia para o fórum sumariar, alguém dava o esquema para nós, ia com 2 carros. O da frente parava num farol estratégico, o de trás já descia, já para rendendo os polícias. E o farol, o pessoal buzinando, e o farol travado, e tira os policiais do banco, e abre lá atrás, tira os parceiros, joga os policiais lá fora, e rum. Quantas vezes que ele saía trocando tiro com polícia, pulando cerca, telhado, e muitas vezes, dependendo do tiro, do momento emocional da pessoa, nem sente a bala entrar. Mas quando o sangue esfria, só a graça. Aí eu ficava, pô, não pegou nenhum tiro em mim? Nossa, acho que a dona Aparecida me livrou. Ou o Zé Pilintra, quer dizer o Zé Pilantra. Eu quero crer que entre nós há pessoas que já passaram por momentos dramáticos na sua vida. E por falta de conhecimento da palavra de Deus, você não atribuiu a glória a Deus. Você diz que Buda te livrou, que Aparecida te livrou, que Zé Pilintra te livrou, e assim sucessivamente. Eu quero deixar bem claro para você, amigo. Quando você chegar na sepultura dos tais, você vai ver uma plaquinha escrito, aqui jaz, já era, acabou, é passado. Quando você chega no sepulcro, onde repousar o corpo santo do Senhor Jesus, você não vai ver uma coisa e vai ouvir outra. Você não vai ver a plaquinha do aqui jaz, e você vai ouvir, quem você está procurando não está mais, ele vive e reina, ele está à destra do Pai, ele ressuscitou. Com 18 anos fui para o Carandiru. Lá no Carandiru, queridos, eu subi para o fórum e tal. Como era primário, a minha cadeia atingiu 180 anos. Por ser primário, foram relaxados para 17. Nesse tempo eu já estava 10 anos. Eu vou contar apenas uma experiência lá dentro. Lá dentro é o seguinte, queridos. Antigamente não se falava facção, falava política. Ah, política de fulano, política de Beltrano. E tinha aqueles esganagatos entre políticas e tal. E eu estava lá em cima, no 4º andar. O 4º andar era a galeria do tira-bronca. Aí eu estava assim, que eu bati uma bola, igual quando o jogador está sentado assim, agachado, né? Para tirar uma foto e tal. De repente, um dos caras que eu tinha, né? Um atrito lá, estava vindo desse lado. Esse é o lado E. 72 xadrez, o número assim, ó. Muito grande a galeria. E desse lado aqui o lado I, assim, que é o interno. O interno. Aí eu olhei assim e falei, ah, não acredito. É o cara. E eu era pequenininho. Eu não desenvolvi não, querido. Na detenção eu era pequenininho. Aí de repente assim eu vi assim o cara com uma faca na mão e um charuto de maconha. Porque se colocasse um charuto de maconha na boca e uma faca na mão, se você não matar, você morre. Com ela e fumando o seu charuto de maconha. Então não pode pagar comédia. De repente, eu vejo o outro chegando desse lado. Aí, ó, não tem essa de não ter medo não, queridos. Aí o cara pegou assim, chegando desse lado, o outro assim, dando umas bafuradas. E aí, meu? Já falou com o cão que você tá chegando no inferno? E papapá, você já tá lá? E pá. Aí de repente eles se encontram. Esse que tá desse lado aqui, ó, que é isso, gente? Eu tenho 300 bilhões anos-luz de compromisso,
de honrar esse Pai eterno que eu tenho, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como, não tem como. O cara aqui na minha frente assim, ó, então, meu, vamos chegar às facas, aí vamos encontrar o bico das facas aí. Aí o de trás assim, então, meu, aí dava umas bafuradas em cima de mim, para ir bem louco, tal, para o inferno e tal. Aí de repente, o de trás rilhando os dentes, não era ele, não era ele. Deixa esse cara aí, deixa esse cara aí. Deixa o outro, não, matar sangue, matar para furar. Deixa esse cara aí, deixa esse cara. A hora que eles viraram a esquininha assim, quase que eu caí assim, falei, não sei, eu não estou ensanguentado, eu não estou uma poça de sangue. Eu saí liberto das cortinas de ferro, queridos, e não do pecado. Foi difícil eu achar a casa dos meus pais, porque é São Paulo. Você está morando num bairro aqui 10 anos, você fica ausente, você vai saber. É um caso sério, mas consegui, bati palma. Tinha uns irmãozinhos tudo pequenininho. Aí de repente vem aquelas massas de negrão, aqueles beiçadas, e pá, algumas gramas assim de beijo. Ô negão, é o Binha, onde você estava? Eu estava na casa de detenção, Avenida Cruzeiro do Sul, 2630, Carandiru, pavilhão 9, sede de disciplina, carabina, diretor Coronel Guedes. Mas por que não escreveu uma carta para a gente fazer alguma coisa por você? Negativo, vocês não mandaram fazer nada, eu tinha que sofrer sozinho. Veio uma senhora até na porta, e pá assim, e logo entrou para dentro. Aí eu perguntei, cadê a mãe? A mãe saiu ali fora e está aqui, ó, na sua frente. Eu não conheci mais a minha mãe. Se eu encontrasse com ela pelas ruas, só se ela me reconhecesse, porque eu fiz outra pergunta. E o pai? Mataram. Falei, o quê? Mataram, já faz 7 anos. Falei, pois bem, tira o endereço dos camaradas para me ir lá pôr fogo no circo. Não podemos. Falei, o quê? Não podemos. Por que não podemos? Aí a minha irmã pegou a Bíblia e falou assim, porque nós somos nascidos de novo. Eu falei, como é que é? Nascido de novo? Entrou na mãe, tornou sair? Você dá um mergulho em Gênesis, você sai lá em Apocalipse, você sai regenerado, justificado, transformado, você ganha o passaporte para a eternidade, carimbado no sangue do Cordeiro. Jesus restaura a sua empresa, seu casamento, a sua autoestima, perdoa os seus pecados, sara as suas feridas e te dá liberdade de viver a vida democraticamente, celestialmente, e te dá direito de herdar a salvação. Eu estou falando de Jesus. Como eu não saí liberto do pecado, logo em seguida, foi em 23 de março, 13 de janeiro de 82, tá? Eu saí em 81 e 13 de janeiro de 82 aconteceu o que vocês vão ouvir agora. A 3 ruas abaixo da casa da minha mãe, eu aluguei um barraco. Na minha intenção, falei assim, ó, vou pegar uns carinha e pá, jogar lá para tomar conta da muamba, e enquanto eu fico pá, monitorando eles de longe. Mas eu me enganei. Naquela noite, na quarta-feira, nos drogamos com excesso. Tinha umas garotas, bebida. Já eu vou falar para vocês por que toda hora eu fico aqui assim. É que não tem mais o globinho e o canalzinho da lágrima fica escorrendo. Como não tem o globinho para umedecer, não fica legal para... Tá? Não se irrita de me ver. É que eu tenho que dar uma manutençãozinha aqui para não ficar feia a aparência. Naquela noite, nos drogamos com excesso. Bebida, orgia, pá, som bem alto. Na madrugada, aquelas garotas bateram em retirada para suas residências. Nos sobreveio um pesado sono. Por volta das 6 horas da manhã da quinta-feira, os 3 morreram. Quando eu acordei, a bota do polícia estava aqui no meu pescoço e o revólver aqui. Levanta.
A hora que eu abri os olhos, só a bota dos policiais assim, porque em 82 os policiais não estavam brincando não, estavam matando mesmo. Aí eu pensei assim, tô morto. Dormia com uma carabina de 18 tiros do meu lado para não ter problema de levantar a mão. Se é homem também sou, tem mão também tenho. Valente coisa nenhuma, igreja. Você com o folhetinho da palavra de Deus entregando a uma alma aí que está descendo a campa fria sem salvação, você é muito mais valente do que um bandidão com R15, com a calibre 12, com quem quer que seja, segurando 100, 200 pessoas. Por quê? Porque a sua luta, igreja, não é com carne e sangue, é contra os principados e potestades. Você é muito mais que vencedor e muito mais valente do que qualquer tipo de valentão. Aí colocaram os três na parede. Aí o tenente daquela operação policial sorriu aos seus comandados e disse: vocês estão lembrados daquele integrante assaltante de banco, do bando do Xepa? Se nós pegássemos eles ao redor, nós iríamos dar baixa? Sim, tenente, está na sua frente, mata. Igreja, morrer, sentar com o seu seguro de vida nas mãos de Jesus, não vira. A hora que o soldado mirou na minha testa e acionou o gatilho, a mão dele deu um leve toque para baixo, não pegou aqui, ó, aqui dentro, não tem mais. Ó, outro milagre, a bala é chumbo, ela sai a 150 por hora, ela sairia aqui, ó, e o globinho é uma gelatina. A hora que eu caí no chão, desse lado, eu vi um ser assim, todo de branco, aquelas vestes talar assim, branquinha, e desse dedo, pingou 2 gotas de sangue, eu não vi rosto, pingou 2 gotas de sangue. Aí só escutei um deles falar: vai, dá tiro aí, mata, e pá. Fração de segundos, havia ali uma massa humana furados de bala, envoltos numa poça de sangue. Um tomou 5, outro tomou 7, eu tomei 11. Foi aqui, esse dentro da vista, aqui, outro aqui. Na Finlândia, lá na Polônia, nós tivemos que pregar sem camisa, porque os gringos queriam ver. Eu não tenho dificuldade não, querido. Se quiser eu tiro. 2 aqui, saiu lá nas costas. Aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Dá para ver? Sim ou não? Tem que falar, porque tem uns que faz assim, ó. A minha esposa falou assim. Tem uns que faz assim, ó. Pode zoar cego, filho. Tá? Foi igual lá no pastor Enéas Tonini, antes dele partir para o Senhor. Nós fomos fazer um trabalho. Ele tem um trabalho lá também, o Efatá, que é mudo e surdo e tal. E eles ficaram sabendo que nós fomos lá. Eles queriam no culto deles também. Aí a Batista do povo. Aí nós agendamos na quarta-feira, e a menina aqui na Libra, pá, tal. A hora que eu fui mostrar a bala, o tiro da perna, aí eu peguei e falei: vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Responde. Gente, a plateia muda e surda e o pregador cego. Pai do céu, ainda bem que o Senhor é misericórdia. Outro tiro aqui, ó. Esse tiro aqui, ó, eu perdi o olfato. Os profissionais da medicina, eu creio que tem alguns aqui que pode confirmar, que me disseram que perdeu o olfato, perde o paladar, mas eu tenho paladar. Aí é muito comum algumas pessoas me perguntarem se eu enxergo com essa vista. Não enxergo, querido. Inclusive, quantas vezes a minha esposa falava assim, ó, tem um assim e tal, passando um negócio na mão, e um com papel, outro com lenço. O que tem aqui na minha mão? E tal. Falar, que tem na sua mão é 5 dedos. Se não tiver problemas. Tá forçando? Aí, os policiais, quando estava arrastando os 3 lá para o Camburão, um rapaz me falou, depois de muitos anos, me vendo dar testemunho, ele falou assim: Jarbas, é o seguinte, eu vi, eu estava indo para o serviço, quando os policiais estavam arrastando os 3, que nem 3 cão mortos.
não dava para ficar olhando para você, porque os buracos das balas, eles ficam muito dilatados. Aí eu só senti isso, que é de cueca e aquele banho de sangue. Ele falou, parece que saía mais sangue de você do que dos outros dois. Só senti a última coisa, ouvi e senti. Eu tinha cabelo, aí só sei quando um juntou minha cabeça e jogou para trás assim, e falou, deixa eu dar o tiro de misericórdia na cabeça desse cara que ele ainda está vivo. E deu um tiro aqui, ó. Se não der para ver, é só chegar perto de mim e olhar aqui, ó. Saiu aqui, ó. Agora me explica como que eu estou aqui. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Vem comigo, igreja. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Levaram para o hospital da Zona Leste, na Vila Formosa. Disseram que lavaram o corpo de um, do outro, colocaram na gaveta. O Senhor fez uma coisa. Os médicos disseram assim, ó, fazer o que aí? Eles falando, né? Fazer o que aí? IML. Disseram que verdadeiramente saía mais sangue do meu corpo do que os outros dois. Todo o sangue saiu. Jesus fez uma obra para dar uma rasteira no Tomé. Só ficou marcada de vermelho as minhas veias. Todo o sangue saiu. Lavaram o corpo de um, do outro, colocaram na gaveta. O terceiro defunto ficou lá na mesa, porque as enfermeiras, o que eu estou falando agora é o que eles falaram, tá? Foram solicitadas para atender lá um chamado e tal. Aí jogaram um lençol em cima do terceiro. Quando retornaram, estava tudo seco e tal. Só que é o seguinte, queridos, quando a minha alma saiu de dentro do corpo, eu me vi numa dimensão excessivamente escura, de uma caloria sobrenatural. Eu não tenho palavras. Uma mão peluda, com unhas enormes, agarrou no meu calcanhar e foi descendo. Eu vendo assim o meu corpo saindo pelas pernas assim, ó, a alma saindo assim. E eu, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Caiu ali, não quero. Aquele cheiro de enxofre, barulhos de corrente, milhares e milhares de almas gemendo, berrando, se descabelando. Muitos faziam assim, ó. Ai, chega, não aguento mais, para, não aguento mais, chega. Ai, e aquele ai que nunca mais. Quantos ouviram a palavra de Deus e brincaram com a Bíblia? A Bíblia é papel, papel engole tudo. E hoje gostaria de estar aqui no seu lugar e já não pode mais. De repente, eu vi, não sei quanto tempo, eu vi daqui para cima, daqui para baixo, um braço, uma mão, brilhava tanto que ofuscava de tanto brilho em meio àquela escuridão. E aquela pegou por aqui, ó, e trouxe para cima. No momento que elas estavam tirando aquele lençol de cima do meu corpo, o Senhor estava devolvendo o espírito de vida. Sabe que eu estava balbuciando assim, ó, esticando a mão assim, mas disse que foi uma correria. Saíram sortando barro na curva. Como que ia saber que o Senhor estava devolvendo o espírito de vida? Lá na casa da minha mãe, a minha irmã estava em guerra lá com Satanás, orando e reivindicando em obediência que o Senhor mandou ela ficar 7 dias em jejum.
para salvar o Jarbas, para o Jarbas estar aqui. Ela obedeceu. Maior é o que está em você. Jesus despojou Satanás, mas ele deixou os comandados de Satanás serem despojados pela igreja. A igreja pisa no gargalo dos demônios. Em nome de Jesus, a autoridade é nossa. Foi para o hospital do Tatuapé, depois de lá, para o hospital das clínicas. Depois de 3 meses, eu voltei à lucidez. O que eu mais temia, como disse Jó, isso me aconteceu. Eu estava no hospital das clínicas, de repente, parece que você acorda de um sono. Murmúrio de vozes, pessoas por perto. Falei, onde eu estou? Você está no hospital. Por que está tudo escuro? Não está escuro, você está cego. Aí desmoronou de vez. Mas os juízes entraram em acordo, que eu saí com 7 anos de livramento condicional. Está cego, vai fazer o quê? Mandaram para casa. Quando a ambulância da penitenciária chegou em frente à casa da minha mãe, ficou igual velório. E o pessoal, o Jarbas está aí, o Jarbas está aí. Uns falaram, Jarbas está aí. Eu vi o cara morto, meu, dá licença. Mas nessa daí, uns chegavam assim, falou, nego velho, que negócio é esse, meu? Você está aqui, meu? Eu vi você morto e tal, como é que é esse? Mesmo cego, eu ainda fiquei comandando uma quadrilha delinquente juvenil, de traficantes, no espaço de 4 meses. No espaço de 4 meses. Eu não acreditava no inferno. Amigo, se você crê, existe. Se você não crê, existe a mesma coisa. Céu e inferno existe. Você está diante de uma pessoa aqui que também não acreditava. E hoje você tem uma oportunidade. Porque a morte é uma porta que te coloca diante de 2 caminhos: eternidade nos céus com Deus, ou lago de fogo do Apocalipse, que ainda não foi inaugurado. A besta, o falso profeta, Satanás e todo tipo de demônios, e quem desprezou a palavra de Deus, serão jogados lá no lago de fogo, onde o fogo nunca cessa e o bicho nunca morre. A oportunidade está aberta para você. Teve uma casa de recuperação que foi fazer um trabalho lá na igreja da minha irmã, depois de 2 anos isso, eu estou dando um pulo aqui. Aí me levaram lá na igreja, tudo da alta sociedade, ex-bandido, ex-homossexual, ex-mendigo, ex-pai de santo, ex-lésbica, prostituta, traficante, tudo do high society. Aí eles combinaram com a minha irmã de me jogar dentro da perua. Falou para minha irmã assim, vai buscar as coisas dele, e aí a gente fala que vai dar um rolê com ele e tal, pá. E assim aconteceu. Naquele dia eu ergui as mãos, compreendendo o valor da cruz, que Jesus, não sei como, mas ele me amou. Eu entendi ali que ele estava me dando uma segunda chance. Eu não podia deixar vazar, de jeito nenhum. Aí o que acontece? Me jogaram dentro da perua, e pá, dando um pá comigo e tal, para dar um passeio, que nada, minhas coisas já estavam tudo lá. Quando fui acordar direito, estava lá em Saltinho, lá em Piracicaba, mas fiquei nervoso. Fiquei 5 anos. Aí me formei obreiro lá dentro e tal. Já está falando, casa de recuperação, vai dar trabalho mesmo. Aí saí, o Senhor falou que ia me dar uma esposa. Aí eu falei assim com ele. Eu estava ali em Nova Odessa, porque aquela região ali o pessoal chamava muito, ia me buscar na casa de recuperação para dar testemunho, para pregar, aconselhar rapazes assim que estavam nas drogas e assim por diante. Então eu peguei uma amizade forte. Eu estava na casa de uma irmã assim orando. Aí eu falei, Senhor, o senhor está lembrado? O senhor falou que ia me dar uma esposa. Falar para Deus se está lembrado. Não é possível que ele não ri. De repente o Senhor me prepara. O Senhor falou assim, ó, não vai atrás, trarei na sua frente.
Agora, esse esquema do nosso casamento, eu e essa gata, vem cá, minha o Senhor vai dar uma oportunidade para nós contar em detalhes, tá? Uma hora ou outra o Senhor vai dar uma oportunidade, nós vamos contar em detalhes, porque é um pouquinho pá, tá? Aí o Senhor colocou a Rosângela no meu caminho. Essa menina, ela era racista, não gostava, branquinho dos olhos verdes que nem eu, sem chances. Não gostava de estar no meio de Lodebar, do pobre, do super pobre, não gostava. Ela estava fazendo já um pré, né? Ela estava querendo ser manequim modelo, ir lá para a Europa, primeiro mundo, fazer carreira. Aí Jesus tirou essas ideias dela e levou para a casa do olheiro. Filha, desce a casa do olheiro que lá nós vamos bater um papo. E ela aceitou. E o Senhor falou para ela, né, em detalhes, se ela casaria com um rapaz assim, deficiente, ou até cego. E ela disse sim. É por isso que nós estamos 30 anos. 31 agora, dia 10 agora. 31 anos. Irmãos, se vocês gostaram, peço para vocês aí deixando o like, se inscrevendo no canal. Comentem o que vocês têm achado. Comentem aí se você já passou por alguma situação parecida com essa ou diferente dessa. Escreve aí nos comentários. Vou ficando por aqui, agradeço a cada um de vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.